Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Marcos 5, no versículo 1, aleluia, Jesus, e versículo 2, que diz assim: Eles chegaram ao outro lado da região dos Gadarenos, e quando Jesus desembarcou, logo saiu ao seu encontro, entre os sepulcros, um homem possuído por um espírito imundo. Aleluia, Jesus. E Jesus, então, ele entra na cidade dos Gadarenos, né? E ali, aleluia, Jesus, aquele homem que as pessoas tinham muito medo dele, né? Que ele gritava, se batia, se machucava, por quê? Porque tinha uma legião de demônios naquele homem, aleluia, Jesus, que fazia com que aquele homem se machucasse, que aquele homem ficasse gritando, que aquele homem até agredisse outras pessoas também, as pessoas tinham muito medo dele. E quando ele viu Jesus vindo, porque o demônio que estava nele, o demônio sabia que Jesus era o Filho de Deus, aleluia, Jesus. Então ele vem ao encontro de Jesus e diz assim: o que tu queres comigo me atormentar antes da hora, aleluia, Jesus. Então vocês veem, irmãos, aleluia, Jesus, que quando o nome de Jesus, quando a gente clama o nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo, isso é um tormento para ele, aleluia, Jesus. Ele está sendo atormentado, aleluia, Jesus. E ele é obrigado a sair pelo poder que é no nome de Jesus, porque foi dada toda a autoridade ao nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, aleluia, Jesus, o Senhor vendo aquele homem, aleluia, Jesus, e expulsa aquela legião de demônios, né, que o Senhor até pergunta, né, qual é o teu nome? Ele diz assim, eu sou uma legião, aleluia, Jesus. E a gente vê, irmãos, que eles pedem para que eles sejam lançados nos porcos. E quando isso acontece, os porcos eles caem no precipício e caem dentro do mar. Mas os porcos morrem, mas os demônios não. Quando os porcos perdem a vida, então automaticamente os demônios saem e continuam vagando ainda, aleluia, Jesus. E a gente vê, irmãos, aleluia, Jesus, por que o Senhor ele concedeu o desejo dos demônios? Por quê? Porque aqueles homens, aquela cidade, eles não tinham nem sequer um pingo de misericórdia. Eles se preocupavam só com a vida materiais deles, porque quando eles viram o homem vestido, arrumado, e eles não se acreditaram que era aquele homem lá, e eles pouco se importaram com ele. E que o Senhor tinha restaurado, o Senhor tinha repreendido aqueles demônios, ele tinha voltado a ser uma pessoa normal. Eles pouco se importaram com a vida daquele homem lá, eles não tinham um pingo de misericórdia para com a vida das pessoas. E eram avarentos, porque estavam pensando somente ali no lucro deles com aqueles porcos. E eles fazem o quê? Eles expulsam Jesus. E Jesus vai dizer assim, que aquele que tem vergonha de mim, naquele grande dia, aleluia, o Senhor terá vergonha deles também. Eles não quiseram saber de Jesus. Então Jesus também, quando a gente despreza ele não força, ele não fica forçando igual Satanás. Não, ele simplesmente, o Espírito Santo pega e se afasta quando a pessoa não quer. Ele não força ninguém. Aleluia, Jesus. O inimigo sim. O inimigo insiste, vai forçando até ele conseguir entrar e possuir um corpo. O Espírito Santo de Deus não, ele é educado. Então o que aconteceu? Por que o Senhor não permitiu então? E por que o Senhor de repente não falou assim que aquela legião descesse para o abismo? Que descesse para o Hades, que lá onde é o lugar deles? Porque daí eles não iam ficar vagando ali na cidade. Aí como o Senhor sabia que esse povo não ia querer nada com ele, ia até expulsar ele, o que aconteceu?
Aconteceu que o Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Por quê? Porque esses próprios demônios, eles iam ficar vagando lá no meio daquelas pessoas. Porque é assim que acontece. Quando você não quer Jesus na sua vida, automaticamente quem vai dominar a tua vida é Satanás. Não existe dois caminhos. Não é que a pessoa vai ficar possuída, vai fazer igual esse demônio que estava lá no... Mas ele vai colocar setas, ele vai ficar escondido, ele vai atacar as crianças. E as crianças, às vezes, elas vão até se comportar bem, mas na medida que as crianças vão crescendo, o inimigo vai colocando coisas na cabeça das crianças, vai colocando depois rebeldia. Porque nós, irmãos, nós temos que educar as nossas crianças, que tenham até uma idade, até uns 7 anos, nós temos que mostrar o que é certo e o que é errado, e ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor. E depois que eles vão crescendo, aleluia Jesus, eles vão, se eles não tiverem cobertos de oração, quem vai dominar a mente deles vai ser Satanás. Quantas histórias que a gente ouve, a gente vê, irmãos, aí, de irmãos que matam irmãos, aleluia Jesus. Por quê? Porque não tem um pai, não tem uma mãe que intercede pela vida desses filhos. Então é isso que acontece. Quando a gente não quer Jesus, o inimigo ele fica escondido, tramando e fazendo o que ele quer dentro da família. Por quê? Porque não tem oração, não tem proteção, a família não tem proteção. A proteção da família só vem através da oração. Por que muitas vezes a pessoa questiona assim, mas por que Deus permitiu? Por quê? Porque precisa ter uma ligação entre, aleluia Jesus, Deus e nós, através da oração. E é mais do que isso ainda. A palavra de Deus vai dizer assim, que se nós estivermos no pecado, aleluia, o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz ligação entre Deus e nós. Aleluia, Jesus. Então, nós temos que estar em oração, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que fazer o que é certo e o que é correto, para que o Senhor possa agir, proteger e livrar a nossa família e os nossos filhos. Porque sem oração, sem santificação, sem a proteção espiritual, aleluia, do Senhor, que vem através da oração, jejum, leitura da palavra, tem que haver uma libertação na casa. Amém, irmãos?